E aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um comparativo GameSir G7 SE versus GameSir T7. Se você já curtiu a ideia desse vídeo, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho pra você não perder nenhum futuro vídeo falando aqui de acessórios e tudo mais aí para Xbox. O GameSir G7 SE vem se consagrando como um dos melhores controles para você jogar no seu Xbox One, Xbox Series e até mesmo no PC. Isso não é à toa, é porque a GameSir conseguiu oferecer aqui muita tecnologia por um preço bastante acessível. Mas com a vinda de novos impostos, acabou que o GameSir G7 SE, que era bastante acessível, ficou um pouquinho mais distante para a maioria das pessoas. E dito isso, a gente chega no outro ponto, o tal do GameSir T7, que pouquíssimas pessoas têm falado desse controle. Hoje eu vou comparar esses dois controles e você vai ver qual deles é o melhor para você de acordo com a sua necessidade e, obviamente, tecnologia embutida em cada um deles. Então, vamos começar logo, sem enrolação. Se você quiser comprar qualquer um dos dois, tá? Tanto o GameSir G7 SE quanto o GameSir T7, tem link de ambos no melhor preço aí embaixo aí, ó, na descrição. Só clicar e comprar na mesma loja que eu comprei. Vamos começar logo falando de design. Observem que ambos controles são extremamente parecidos, tá? E na parte aqui de trás, eu diria que eles não são só parecidos, eles são iguais. Por quê? O GameSir G7 SE tem os analógicos e gatilhos com o Hall Effect. E obviamente o T7 também tem os gatilhos magnéticos e também tem os analógicos com Hall Effect. Então eles são iguais nisso. Já aqui, ó, na parte de trás, o que muda na parte de trás? Se vocês observarem bem, o GameSir T7, ele não tem botõezinhos extras e obviamente não vai ter trava de botões extras, porque de fato ele não tem um botão extra, então não tem o que travar. Então aqui a gente já tem dois recursos a mais, que são as travas de botões extras e obviamente os botões extras em si. E aqui, virando o controle nessa posição, eu posso mostrar para vocês mais um recurso que o G7 tem, que o T7 não tem, que é exatamente aqui, ó. Observem o botão dedicado a mutar e desmutar o headset, tá? Isso aqui é muito importante porque um botão dedicado significa que você vai tomar uma atitude mais rápida, uma ação mais rápida. Então, alguém vai falar algo, você não quer que a outra pessoa que está jogando com você escute, logo você dá um clique no botão ali, já muta e resolve o problema. Mas lembrando, ambos se conectam somente por fio, tá? E ambos vêm aí com o cabo de 3 metros, cabos de qualidade, e ambos vêm também com aquela assinaturazinha de Game Pass Ultimate. Os dois controles possuem a vibração de 4 pontos, né? Que é um motor em cada alça e mais 2 aqui em cima, tá? Então ambos vai te dar essa imersão que é top nos jogos de corrida, jogo de luta, jogo de FPS. Já aqui, ó, na parte da frente, eles são um pouquinho diferentes, tá? São um pouquinho diferentes, mas são bastante iguais também. Em ambos controles, os botões YBAX e o D-Pad são feitos com a tecnologia de membrana, tá? E os analógicos são de Hall Effect. Ambos têm o botão principal aqui, olha só, do Xbox, só que aqui, ó, no T7 a gente não tem um LED indicador de que ele tá ligado. Ao invés de acender um LED indicador, esse daqui ele acende ao redor do botão Xbox. E a outra diferença que a gente tem aqui é o botão M. Enquanto aqui você utiliza o botão M para acionar as funções aqui do D-Pad, de aumentar o volume, diminuir o volume, ou trocar de modo, né, trocar de perfil, aqui você vai usar esse botão M para mutar com 2 toques, você vai usar ele para poder trocar de perfil e também vai usar o botão M mais os controles aqui para poder controlar o volume ali e tudo mais. Então vamos lá, qual desses controles é o melhor? O melhor de fato é o GameSir G7 SE, que tem muito mais tecnologia embutida, tem botões extras, trava de botão extra, enfim, né? Ele é muito mais tecnológico do que o T7. Só que a gente entra em uma outra coisa. Você quer um controle mais acessível, um controle barato,
que tenha analógicos com Hall Effect, aí entra o T7. Ambos eu recomendo demais para jogos de corrida, jogos de FPS, só que se você não vai fazer uso de botão extra, tu pode muito bem pegar esse daqui, que vai te servir pra caramba. Ambos vão ter acesso à personalização através do aplicativo GameSir Nexus, ambos se conectam por cabo, ambos têm gatilhos magnéticos, analógicos magnéticos, só que aqui no G7 SE, muitas pessoas nem sequer fizeram uso de tirar sequer o front plate, que é essa tampa frontal aqui, ó. O pessoal não fez uso disso. E aqui, ó, no T7, você nem tem essa opção. Ele é um controle feito para ser muito mais acessível. Então você tá com pouca grana para investir e quer um controle com Hall Effect, compra esse aqui no link que eu deixei aí na descrição, você não vai se arrepender. É um excelente controle para Xbox One, Xbox Series e também para PC. Eu peguei ele recentemente, tô jogando, não sinto tanta diferença dele em relação ao GameSir G7 SE, porque eu não uso o mutar do headset, porque eu não uso o headset diretamente no controle, isso é muito raro eu usar, e acabo também não fazendo uso dos botões extras, uma vez que eu sou muito problemático para estar jogando jogos de FPS. Então só do controle ter gatilho magnético e analógico magnético, olha, para mim já facilita demais, porque é os joguinhos de corrida que você consegue sentir a imersão de um gatilho magnético e, obviamente, sentir também a diferença que faz você ter o analógico anti-drift. E se você quiser comprar qualquer um dos dois, tem link aí embaixo aí na descrição para você clicar, comprar no melhor preço e na mesma loja que eu comprei. E se eu tivesse com pouca grana para investir, de fato, eu escolheria logo o T7, porque para mim ele tem as tecnologias que me atendem e ainda assim torna ele um controle melhor do que o controle oficial do Xbox. Lembrando que ambos são licenciados, esse aqui ainda assim bate no controle oficial do Xbox. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho para você não perder nenhum futuro vídeo. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo!